somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, meu Deus, pelo dia que tem nos dado. Estamos tão agradecidos a chegar na Tua presença e saber que as Tuas misericórdias têm se renovado mais uma vez em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde e por esta oportunidade de chegar aqui na Tua casa com nossos corações voltados para Ti, Senhor. Viemos e entoamos a Ti louvor e adoração, esperando que o Senhor venha e fale conosco através da Sua palavra. E cremos que o Senhor não falha, ó Deus, pois a Tua palavra disse que passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não há de passar. E cremos que o que o Senhor fez lá no passado, o Senhor ainda faz no presente. E através da Sua palavra pedimos humildemente que o Senhor venha e fale aos nossos corações. Estamos aqui porque queremos ser melhores cristãos, Pai. Queremos ser melhores filhos, melhores filhas. Então fale conosco, Pai, e nos ensine a como melhorar, a como Te agradar, a como Te adorar, Senhor. Tenha liberdade no nosso meio. Tome o controle desse ambiente, de cada coração, de cada espírito. E, ó Deus, que não haja nenhuma pressão, que não haja nenhum descontentamento, mas que o Teu Espírito tenha acesso ao nosso coração. E fale através da Tua palavra, discernindo o que está errado para que possamos acertar. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e desde já Te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando a cada um, no nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 21, e depois 2 Timóteo, capítulo 4. Êxodo 21 e Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. Todos a encontraram? Se, porém, esse escravo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, e não quero sair, então o seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou ao batente, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, então ele o servirá para sempre. Agora 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregue a palavra, insista, a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e todo ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Voltando só um pouquinho no capítulo 21, verso 6, só para recapitular. Então o seu senhor o levará perante os juízes,
e o fará chegar à porta ou ao batente, e o seu senhor lhe furará a orelha como com uma sovela. Então ele o servirá para sempre. Que Deus acrescente as bênçãos sobre sua palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Nara, como é que é aqui? Narci? Oi? Narci, está nos visitando? Deus os abençoe, seja bem-vindo ao nosso meio, que a graça do Senhor seja sobre todos nós, né? Eu tenho em minhas mãos, irmãos, hoje é uma escola, né? Eu não professo ser um ensinador, e até mesmo eu tenho só a 6ª série incompleta, né? Mas eu desejo passar para vocês aquilo que eu aprendi, e o que nós aprendemos está na mensagem. E se nós devemos nos comprometer, temos que nos comprometer com a mensagem. Não temos outra palavra, não temos outra coisa a passar para vocês, ou até mesmo para nós, se não for essa mensagem da hora. Porque o profeta disse que a fé para o rapto está nas mensagens. E se nós não pregarmos a mensagem ou não lermos a mensagem, nunca, em hipótese alguma, vamos ter fé para o rapto. Você pode dizer, eu tenho fé para isso, tenho fé para aquilo, mas somos ensinados que para subir no arrebatamento, a fé está aqui dentro, desse livreto, dessa mensagem. E se eu fosse dar um título, daria o mesmo título que o profeta deu, o selo do anticristo. Então agora, parágrafo 13, vocês me perdoem, eu estou com minha garganta um pouco irritada, mas quero ler aqui juntamente com vocês, para nós observarmos, irmãos, o dia em que estamos vivendo. Não é mais tempo de os pregadores vir aqui e começar a molestar a mente de vocês em prosperidade, em coisas materiais. Não é mais tempo disso. É tempo de nós nos alicerçarmos com a coluna reta que é a palavra de Deus. E nós devemos saber que aqui nós não temos compadre, nós não temos comadre, nós não temos ninguém. Aqui é o Espírito Santo que tem que falar. E essa madrugada nós chegamos ali de Maximiliano, acho que era 1h30, não lembro bem certo, se era 1h30 da manhã. E eu dormi aproximadamente umas 2 horas e acordei. E eu estou já há 2 semanas estudando essa mensagem. E também tenho aqui a outra mensagem, Marca da Besta. Também quero ler alguns parágrafos. E vocês vão ver, irmãos, o tempo em que estamos vivendo. Mas antes de ler a mensagem, eu me lembrei de uma escritura que se encontra em 2 Tessalonicenses. Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero que vocês tenham paciência comigo, porque eu sou um tanto complexado, né? Nessa questão de citar a Escritura, mas eu quero me comprometer com o que o profeta disse, e nada mais disso. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
Ninguém de maneira vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Vai ser uma das palavras usadas nessa pregação, apostasia. O que é apostasia? É abandono da fé, abandono de Deus, abandonando Deus, deixando os velhos princípios, aquilo que nós aprendemos lá, não mudou, ainda permanece. E apostasia é isso, abandono da fé, abandonando aquilo que nós cremos lá no começo. Agora, o dia em que estamos vivendo é um ponto de interrogação para o mundo. Parágrafo 13. Tenho viajado muitas vezes pelo mundo para o Senhor, e lá não somente na América, mas em todos os lugares, há uma paz instável em toda parte. O mundo inteiro parece tremer, está assustado como se algo tivesse prestes a acontecer. Bem, isto mostra que algo está para acontecer. Não quero assustá-los, não estou aqui para fazer isto. Estou aqui para lhes mostrar uma maneira de não ficar assustado e não de lhes assustar. Mas temos que encarar os fatos e devemos fazê-lo. Então vemos que no mundo inteiro, há um grande medo sobre todos os povos nesta era atômica, quando algo está prestes a acontecer. As igrejas estão se esfriando. Devemos também encarar isso. As igrejas estão ficando cada vez piores, o tempo inteiro. Mais pregações sendo feitas do que nunca no mundo e menos prática do que nunca no mundo. Parece que ela continua cada vez mais se esfriando. Os bancos vazios são prova disso, irmãos. São prova disso. E nós temos menos prática. Quantas e quantas vezes escutamos o evangelho, a pregação, o pastor, o evangelista, o obreiro prega com sangue, dá o seu suor. E vemos mais esfriamento na igreja. Mais. Parece que ela continua se esfriando. Grandes avivamentos atingem o país. Homens vêm ungidos pelo Espírito Santo, pregam com tudo o que há neles, e as pessoas vão embora como se nada tivesse acontecido, tão despreocupadas. Agora, tem que haver uma razão para isso. Veja, e se você estudar isto lhe mostrará qual é a razão. Você sabia que as Escrituras dizem que haveria um tempo, nos últimos dias, quando a fome atingiria a terra, mas essa fome não é por pão e água, mas por ouvir a palavra de Deus. E os homens iriam de leste a oeste, de norte a sul, procurando ouvir a palavra de Deus e não conseguiriam encontrá-la. Pense no tempo em que estamos vivendo. Estamos vivendo nesse tempo. Creio que quando o profeta falou isso, ele previu os Estados Unidos da América, eu posso dizer o Brasil, porque este é o único lugar que conheço que se encaixa nessa descrição nesse dia. Outras partes do país morrendo de fome, praticamente por todo o mundo. Estamos praticamente ajudando a alimentar o mundo. Temos muito o que comer, tudo aqui. Todos estão bem alimentados, com muitas roupas,
muito dinheiro circulando em todos os lugares, mas as pessoas estão buscando ouvir a palavra de Deus. Mas existe uma coisa, elas estão falhando em encontrá-la. Porque cada companheiro edificou para si uma figueira e tem sua própria organização, seu próprio culto, ou suas próprias ideias, e a ninguém mais ouvirá. E ele está certo e ninguém mais está certo. E eles não terão companheirismo um com o outro. E é por isso que as pobres mentes do povo brasileiro, aqui o profeta diz americano, mas do povo brasileiro, estão todas perturbadas. Eles não sabem o que é certo nem o que é errado mais. Porque cada um edificou sua figueira, né? Você vem aqui, eu que estou pregando a verdade e fulano está errado. E as pessoas estão confusas. E o profeta está nos dizendo que já não sabe mais nem o que é certo e nem o que é errado. É dessa forma, irmãos. Um outro diz, é assim. Um tem um ensino, outro tem uma doutrina, um tem um hino, o outro tem línguas, e o povo brasileiro é o povo mais confuso do que há em qualquer nação. Aqui ele falou americano, mas eu estou trazendo para nós aqui, irmão. Porque o Espírito não muda, o Espírito é o mesmo. É duro demais dizer isso, mas é a verdade. Temos que encarar os fatos. A verdade tanto prende você, como liberta você. Podemos trazer Deus, ou melhor, Deus pode fazer algo na América, e logo há tanta falsa personificação disto. Eles podem começar um movimento de Deus e eu lhe digo, depois de um tempo, tornam-se um monte de fanatismo. Esta é a verdade, amigos. Agora, olhe para a era em que estamos vivendo. Eu não sei se alguém está acompanhando, mas eu estou pulando apenas alguns parágrafos. Parágrafo 18, na metade do parágrafo 18. Olhe para a era em que estamos vivendo. Agora, em minha opinião, o profeta está dizendo, é um tempo em que os homens ou entrarão no reino de Deus, ou serão selados fora dele. E eu creio que o anticristo sela uma pessoa. Êxodo 21, o escravo que era selado. Somos ensinados pelas Escrituras, no livro de Apocalipse, se alguém recebe um selo, ou sua marca, ou a letra de seu nome, e assim por diante, está condenado. Está selado fora do reino de Deus. E o Espírito de Cristo, quando uma vez selado com Ele, é selado no reino de Deus. E então, e tão certo quanto você pode ser selado com um, você pode ser selado com o outro. E nesta manhã vamos falar sobre ser selado fora. E você forme a sua própria opinião, enquanto tento manter isso estritamente na palavra, não em opiniões, mas na palavra. Agora, vemos que ali no livro, muitas pessoas têm criado diversas coisas. Houve um homem que veio a mim há não muito tempo e disse, irmão Brana, quero lhe mostrar uma coisa. O que o senhor acha que é a marca da besta? Eu respondi, eu não sei.
E ele prosseguiu: bem, deixa-me lhe mostrar algo. O pobre rapaz seguia numa ilusão, e ele tirou do seu bolso um enorme pedaço de papel que continha a estátua da liberdade, e ele disse: aí está a marca da besta. A estátua da liberdade. Bem, temos ouvido todo tipo de coisas e rumores, mas o que a palavra de Deus diz que é? Aí que eu digo, irmão, você não pode comer pela boca dos outros. O pastor falou que é assim. Vamos ver o que a Bíblia diz o que é. Ah, porque vai ser uma tatuagem, vai ser um sinal na testa. Não é isso. É um espírito. Tessalonicenses 2, nós acabamos de ler. Se você captou a mensagem, esse é o espírito. Esta é a coisa seguinte: isto é o que queremos saber. O que é, o profeta dá a resposta, o que é este selo apóstata? Quantos lembram que eu disse aqui o que significa apostasia? Podem responder. Abandono da fé. Vamos ver o que é esse selo apóstata. Como ele será colocado nas pessoas. Estava ouvindo a transmissão do rádio em minha região, aqui há não muito tempo, e um homem disse: não demorará muito tempo para que as pessoas inventem uma grande máquina de tatuar. E elas vão tatuar isto na testa dos homens, e isto será a imagem da besta. E vão marcar em sua mão aqui, e então você está selado para sempre. E todos receberão esta marca e estarão condenados. Aqui não faz muito tempo, quando a NRA, a organização fundada dos Estados Unidos com a finalidade de garantir aos cidadãos o direito de manter o porte de armas, chegou em minha região, acho que ela estava nisso também. Em minha região, eles disseram, todo o povo religioso começou a dizer que esse porte de arma era a marca da besta. Não façam isso, que é a marca da besta. Por isso que se nós não temos um profeta, nós se perdemos. Um povo sem profeta se corrompe, a Bíblia diz. Se nós não tivéssemos um profeta para nos dizer o que é a marca da besta, nós estávamos acreditando em uma grande máquina de tatuar. E não é isso, irmãos. É algo espiritual. Eu quero trazer nessa manhã e mostrar para vocês, meus amados, que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de decisão, ou nós seremos selados para o lado de fora, ou para o lado de dentro do reino. Bem, descobrimos que não era. Então tem que haver uma verdade básica nisto. E isto não está na igreja, isto não está no pastor, isto tem que vir do assim diz o Senhor. Muitas pessoas colocaram isso em um dia de ainda após vir. Alguns colocam neste dia, mas para mim, creio que isso começou no mesmo momento em que o Espírito Santo desceu. Se você observar, exatamente no momento em que Jesus entrou em cena, Judas entrou em cena. O anticristo entrou em cena. Aquele que era contra Cristo, quero que vocês observem a natureza desses espíritos agora. Judas era um homem muito religioso. Ele não era um cético, não era incrédulo, ele era muito religioso. E todos nós sabemos que ele era o anticristo. Ele trabalhou mais próximo de Cristo, o seu braço direito. Você sabia que no céu, que o diabo era o braço direito de Deus no princípio? Que Lúcifer, o filho da alva, recebeu poder? E a razão pela qual ele trouxe o pecado ao mundo, ele foi capaz de pegar algo que Deus havia criado e pervertê-lo em uma coisa maligna, que deu início a todo esse problema no princípio. Perversão, personificação.
Então Deus, antes da fundação do mundo, quando ele viu o que Satanás fez, em seu orgulho, foi para o norte, estabeleceu um reino e lutou contra Miguel e seus anjos. Vocês veem isso? O braço direito do Deus Todo-Poderoso era Lúcifer, o filho da alva, o principal. Deus o colocou quase que como um cooperador com ele. Olha a posição que ele tinha. Ele era um cooperador parcialmente igual com ele. Satanás só não podia criar. Deus é o único criador. Mas Satanás pegou algo que Deus criou e perverteu em uma outra coisa. É isso que ele está fazendo com a palavra nesse exato momento no mundo religioso. Ele pega a palavra de Deus e começa a perverter a palavra de Deus. E uma outra coisa, o que era isso? Ele perverteu o mal, trouxe o mal. E agora notem, quando Caim e Abel, um quadro muito bonito disto. Caim e Abel nada mais eram do que a prefiguração de Judas e Jesus. Vocês lembram que o profeta fala: eleito não persegue eleito? Se você professa ser eleito e persegue o teu irmão, tem algo errado aí, irmão. Judas, assim como Caim matou Abel no altar, Judas matou Jesus no altar. E no tempo em que Abel apareceu, Caim apareceu. No momento em que Jesus apareceu, Judas apareceu. Quando Jesus morreu, Judas morreu. E no tempo em que o Espírito de Cristo, veja isto agora, não perca isso, irmão. No momento em que o Espírito de Cristo retornou, o espírito do anticristo retornou. O espírito de Judas retornou. Judas era o homem de Satanás. Cristo era o homem de Deus. Cristo era Deus encarnado. Judas era o diabo encarnado. Eu estou lendo para fazer uma base. Assim que eles retornaram, aqui estava. Sobre muitas pessoas olham ao Calvário e veem apenas 3 cruzes, mas havia 4 cruzes ali. Você diz: eu só vejo 3. Bem, uma cruz é uma árvore, porque a Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus estava pendurado no madeiro, e Judas se enforcou em um sicômoro amaldiçoado. Do mesmo jeito. Veja, vocês estão captando, irmãos, o que Mateus 24 quis dizer? Que nos últimos dias o Espírito seria tão parecido, tão parecidinho que enganaria até o próprio eleito. Veja, numa árvore da mesma maneira, como Cristo foi pendurado na cruz, Judas também foi pendurado naquela árvore. Aqui está. Agora observem. Cristo no meio. À sua esquerda estava um ladrão, à sua direita outro ladrão. Cristo estava no meio. Um olhou para Jesus e disse: se tu és o Cristo, desça dessa cruz e nos ajude, nos salve. Mas se tu és. O outro que estava à direita olhou para Jesus e o profeta disse que ele era um pregador. Ele pregou para aquele outro ladrão. Ele disse: escuta aqui, esse homem está aí. O irmão Brana fala, mas eu vou resumir só aqui. Esse homem está aí porque nós estamos aqui, melhor dizendo, porque nós merecemos, porque nós falhamos, nós somos merecedor dessa morte, mas ele não. E a Bíblia diz que aquele ladrão da direita olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando estiveres no seu paraíso. E Jesus olhou para ele rapidamente e disse: hoje mesmo estará comigo em meu paraíso. Deus na sua morte levou um consigo, o ladrão da direita. Judas na sua morte levou outro consigo, o ladrão da esquerda. Personificando tudo.
imitando tudo. Aqui estava Deus, desceu, manifestou-se em carne, voltou ao céu, levando consigo o pecador arrependido. Aqui estava Judas, o filho da perdição, exatamente como Cristo, que era o filho de Deus. Judas, o filho da perdição, exatamente como Cristo era o filho de Deus, vem da perdição, retornando à perdição, levando consigo o pecador não arrependido. Agora veja o que 1 João 4, verso 3 diz: filhinhos, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é o Espírito de Deus, mas é o espírito do anticristo que deveria vir ao mundo e já está no mundo, operando nos filhos da desobediência. Se você notar, eu quero ser bem calmo, irmãos, eu pedi para vocês serem pacienciosos comigo, por favor. Se você notar, que bonito quando Judas veio na forma que era Satanás, filho de Satanás. Ele veio ao mundo, e aonde ele foi? Ele foi direto à igreja. Meu Deus, foi a primeira coisa que ele fez, ir à igreja, e se uniu à igreja, e se tornou um membro da igreja do Deus vivo, amém? E Judas foi com os demais, e pregou o evangelho, e voltou com eles regozijando, porque os demônios lhe eram sujeitos. E Jesus em Mateus 11 disse: não vos alegrei-vos, porque os demônios vos sujeitam, mas alegrei-vos porque o vosso nome está escrito no livro. E Judas estava junto com eles. Judas estava junto com eles. Então ele surgiu com Cristo, teve companheirismo com os crentes, e quando chegou o momento de ele realmente ser nascido de novo e receber o Espírito Santo, ali foi onde ele mostrou as suas cores. Porque para você receber o Espírito Santo, você precisa perder aquela velha natureza. Para receber o Espírito Santo, você precisa morrer. Você precisa morrer para você mesmo, apodrecer, nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo, mas Judas não queria nascer de novo. Porque quando chegou o momento que ele passou pela justificação, passou pela santificação, e agora ser enchido com o Espírito Santo, ele pulou fora. O profeta está dizendo no parágrafo 29, irmãos, eu estou sentindo tão... Eu sei que é o Espírito Santo que está falando nesta manhã aqui. Espero não ferir ninguém, mas olhe o morno hoje. Crentes fronteiriços. Eles vêm até o Espírito Santo e então dizem: não creio nessas coisas. Não creio que tem que ser tão radical assim, ou tão, seja lá como quiser pensar, tão legalista. Vê você? Vão adiante esses crentes, exatamente como Caim. Eles podem ir até onde seu líder Judas foi, ser muito fundamental na doutrina, mas quando se trata do lugar da separação, Deus traça uma linha. O homem deve nascer de novo, você mulher deve nascer de novo, você homem deve nascer de novo, mas quando se trata de nascer de novo, a experiência, então os homens dizem: isso é fanatismo. Sabe por quê, irmão? Porque o profeta disse que qualquer nascimento, seja no hospital, seja no palácio, seja onde for, é uma sujeira. Para nascer de novo precisa de uma sujeira. O podridão tem que sair, a sujeira tem que sair. Mas é a única maneira de nascer de novo. E Judas não seria capaz de confessar, porque ele sabia o podridão que estava ali dentro.
Ele sabia o homem que ele era. Ele sabia o que estava no coração, que o seu coração estava naquelas 30 moedas de prata. Ele sabia que o seu dinheiro estava na prosperidade, que o seu coração estava na prosperidade. Ele sabia que o seu coração estava na vaidade, na malícia, no adultério e em tudo que for de pecado. Ele não seria capaz de chegar até o Espírito Santo, porque para chegar até o Espírito Santo, ele tinha que perder tudo isso. E quando um homem cruza essa linha e nasce de novo do Espírito de Deus, ele se torna um filho de Deus. Você só precisa ter coragem de prosseguir, nem que isso tenha que confessar os podres. Deus disse: toda palavra é inspirada. Fronteira, meio caminho, observe esse espírito religioso. O profeta chega a dizer em algumas mensagens que no tempo de Noé, 8 pessoas entraram na arca, de milhões de pessoas que havia. E Jesus disse: como foi nos dias de Noé. 8 pessoas, irmãos, e milhões de pessoas. E milhões de pessoas, vocês já pensaram isso? Mas a noiva foi uma só. Se a gente acha pouco 8 pessoas, imagine uma só que era representada, a noiva está representada em Enoque, que subiu no rapto, que andou com Deus. Nós não estamos andando com Deus ainda, irmãos. Irmão Brana, você quer me dizer que o espírito anticristo será um espírito religioso? Oh, glória a Deus, eu amo essa mensagem, irmãos. Mateus 24 diz, irmão, seria tão parecido com a coisa real que enganaria até os próprios eleitos, se possível. Não é uma tatuagem não, viu? Não é nem um símbolo na testa aí, nada não. É um espírito. Isso lança uma luz um pouco diferente sobre isso, não lança? É um espírito religioso. Um espírito que pode vir e gritar, um espírito que pode dançar no espírito, um espírito que pode expulsar demônios, um espírito que pode fazer todo tipo de milagre, mas ainda assim não ter o Espírito de Deus. Meu Deus! O profeta disse aqui, ó, espírito que vão dançar no espírito. Falar em línguas no Espírito, falar em línguas dos anjos, não é do diabo, são dons dados por Deus, e mesmo assim a pessoa não terá o Espírito de Deus. E eles vão expulsar os demônios, e eles vão fazer todo tipo de milagre. E eu vou te dizer, meu irmão, parágrafo 31, eles ainda não são nascidos do Espírito de Cristo. Olha o que Jesus disse: naquele dia muitos virão a mim. Eu trouxe uma toalhinha, irmão, faz um favor para mim. Muitos virão a mim e dirão: Senhor, nós não expulsamos demônio no teu nome? Senhor, nós não fizemos maravilha no teu nome? Agora você já pensou, irmão, orar por uma pessoa aleijada e ela sair andando? É Deus? Claro que é Deus. Claro que é o dom manifestado. Eu chego para Deus e digo: mas Senhor, lembra-te que aquela vez eu orei e aquele aleijado saiu andando, que aquele canceroso saiu curado. Olha a resposta que Jesus dá, que Deus vai dar, não para mim, porque eu não quero ser esse tipo de pessoa, nem para você, irmão. E em teu nome nós não fizemos muitas obras poderosas? E eles lhe declarará:
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pergunto eu a vocês, o que é iniquidade? Pecado consciente. Sabiam o que era certo, mas não praticaram. Sabiam que era verdade, mas não obedeceram. E a unção veio, e o poder desceu, e a cura veio, e milagres aconteceram, e chuva desceu do céu, e fogo desceu do céu. Mas ainda não tem o novo nascimento. Hoje em dia, baseamos nossa alma quase em alguém que pode pregar como uma bola de fogo, ou alguém que pode curar, impor as mãos sobre os enfermos e serem curados. Isso não significa nada ainda. Nós não podemos basear nossa fé, irmão, na cura divina. Glória a Deus, Deus me curou, Deus me libertou. Nós não baseamos nossa fé nisso. Isso não significa nada ainda. Em alguém que dança no espírito, ou grita o grito da vitória. Isso não significa nada mesmo. Veja, você está captando a diferença dessa mensagem, irmãos? Nós não significa nada mesmo. Em emoções, você não pode descansar nelas, embora tudo isso esteja bem. Isso vem junto, mas você tem que obter a coisa real primeiro. Porque Judas dançou no Espírito, Judas expulsou demônio, Judas pregou o Evangelho, Judas regozijou, e também estava em todas as maravilhas que Jesus fez, ele estava junto, mas ele não tinha coisa real. Não porque dançamos, parágrafo 34, ou ficamos felizes, ou gritamos, não é isso. A Bíblia diz que pelos seus frutos o conhecereis. E quais são os frutos do Espírito? São amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, paciência. Esses são os frutos. É isso. As pessoas podem gritar, dançar no Espírito, falar em língua. Eles podem fazer todo o que é tipo de maravilhas e ainda assim odiar o seu próximo. Você pode vir no altar, o profeta fala isso aqui, você pode vir derramar lágrimas. E eu sei que aquele dom de falar em línguas, de profetizar, de fazer aquilo é real. Mas o real mesmo, que é o fruto, você ainda não obtém. O próximo, você pode ter todas estas coisas, você pode professar para mim que é um cristão, e que nunca pecou, e que nunca fez nada, mas eu observarei como você trata o teu irmão. E você se recusa a se falar com ele? Não quero te ferir, meu irmão, não é essa a minha intenção, mas isso deve ser dito. O Espírito Santo dando o dom de ir adiante, de discernir os espíritos e coisas. Agora, chegou a um lugar onde quero lhes dizer a verdade acerca das coisas. Eles têm um grupo maravilhoso, bons lugares para vir, mas vocês estão tão separados. Vocês estão tão separados. E é por causa do mal. Vocês não deveriam ser assim. Vocês deveriam ser um em
coração, um em espírito, um em propósitos. Todos nós, uma grande igreja do Deus vivo. Mas sabe o que é que os mantém separados? O mal. Vem? Então, baseamos isto na coisa errada. Estamos baseando movimentação do Espírito, de dons, estamos baseando nossa fé na coisa errada, irmão. Por Deus descer e curar e manifestar, e eu creio que é Deus, não sou nada contra isso. Eu nunca, vamos dizer assim, eu nunca pedi a Deus, mas se Deus me desse, eu gostaria de ter, era o dom de línguas. Eu não sou contra nenhum dom, irmãos. Nenhum mesmo. Isso tem que estar na igreja, tem que estar no corpo de Cristo. Mas o irmão sai curado, sai liberto, mas o ódio permanece. Maior é a obra que Deus quer fazer em nós do que através de nós. A maior obra que Deus quer fazer no teu coração não é através de você, mas é em você. É quando Ele pode tirar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne ali. É quando Ele pode tirar aquele espírito de incredulidade, aquele espírito de rancor, aquele espírito de tudo que é tipo de erro, e colocar um novo espírito ali, para que então o seu espírito venha. Aí vem o profeta e conta uma experiência e diz que uma irmã saiu glorificando e louvando a Deus, e realmente ela estava no espírito. Aí o profeta se encontra com ela, se não me falha a memória, capta o espírito dela e vê que aquela pessoa tem uma língua daria para entrar aqui, né? Que não consegue ficar quieto, tem que falar de mal de todo mundo. E o profeta disse: o que era aquilo no culto interior? O que era aquilo? Aquele choro, aquele pula-céu, o que era? Estava dançando no espírito, estava falando no espírito. Mas o espírito só estava no espírito, não estava na alma. Quem leu já a mensagem de demonologia? O profeta disse: você pode ter o Espírito Santo no corpo, ter o Espírito Santo no espírito, mas o espírito ainda não está alojado na alma. E ali dentro da alma você pode ter um demônio ainda com o Espírito Santo no teu espírito. Porque o que é incredulidade? É você não crer na palavra. Eu estou sendo muito demorado, né, irmãos? Mas é bom quando essa chuva vem assim. Essa é a que penetra, né? Essa é a que penetra. Essa é a que faz nós remoer, viu? Oh, você não pode basear as suas coisas nisso, a sua fé nisso, não. Você tem que basear a sua fé no assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor é a sua palavra. Agora, o que a igreja pentecostal precisa hoje à noite, hoje de manhã, juntamente com as outras igrejas, é de um bom e antiquado batismo do Espírito Santo. Você sabe o que é um bom e antiquado batismo do Espírito Santo? É quando você pode erguer as mãos sem se preocupar com as tuas vestes.
É quando você pode levantar do banco sem se preocupar se tuas roupas estão amassadas. É quando você pode se preocupar se teu cabelo está solto ou amarelo. Não quer saber disso. Você só quer saber de estar na presença de Deus. Você não quer saber se fulano vai criticar ou não, se fulana vai criticar ou não. Esse é um bom batismo antiquado do Espírito Santo. Aleluias. Vocês precisam, nós precisamos de um bom e antiquado do batismo do Espírito Santo. E o amor que os fará se endireitarem e se unirem e ficarem juntos como irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho vos falado sobre os dons, mas o que unirá vocês é o amor. Meu Deus. Ficarem juntos como irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo e derrubarem esses muros de divisão. Enquanto nós erguermos esses muros, o Espírito Santo não vai descer. Vocês sabem daquela historinha que o profeta fala que tinha 2 macaquinhos em cima da árvore? Vocês conhecem? Tinha 2 macaquinhos em cima da árvore olhando os seres humanos construir suas casas. E os seres humanos lá, os humanos lá embaixo construindo a casa e cercando o seu terreno. E os 2 macaquinhos pegavam a fruta da árvore e o outro da outra e se dividiam. Pega aí, come um pouco da fruta da minha árvore, você dá a tua aí. E um deles olhou para baixo e disse: olha só, o ser humano disse que veio de nós, mas as nossas atitudes não são igual a deles. Nós não fizemos cerca. Você pode pular na minha árvore, eu posso pular na sua, não temos diferença. Mas eles nem terminam de construir a casa, já estão cercando. E ainda dizem que vieram de nós. Nós precisamos derrubar. E eu vou dizer uma coisa: derrubar o que nós mesmos construímos, irmãos. Derrubar o que nós mesmos levantamos. Não, fui eu que levantei esse muro de divisão, de não ter companheirismo com Moisés. Fui eu que derrubei, fui eu que levantei. É um exemplo só, né? Não vai levar para o coração, Moisés. Até então você sabe que eu nem fiz cerca lá do nosso lado, né? Fui eu que levantei, irmãos. E se fui eu que levantei, eu que tenho que derrubar. Tal dia, irmão Mateus me falou uma coisa e eu, a partir de hoje, ele lá, eu aqui. Isso aí ainda não é o Espírito. Não é o Espírito. Porque o Espírito de Deus, é tomar um Zaqueu, um publicano, uma prostituta e dizer: os teus muitos pecados estão perdoados. Os fariseus queriam levantar cercas. Vamos apedrejar, vamos matar, vamos fazer isso. Mas Deus não colocou uma pedra naquela cerca deles. Deus fez eles derrubarem aquelas cercas. Nós temos que derrubar essas cercas, irmãos. Derrubem esses muros de divisão. Amém? Onde houver o amor, Deus é amor. O amor tudo sofre, o amor não se irrita, o amor não se ensoberbece. O amor não maquina mal.
Onde tem amor, não tem ódio. Quando você se ensoberbece, o amor se vai. E onde houver toda essa malícia, toda essa contenda, e guerras, e inveja entre vocês, e malícia um contra o outro, irmão, Deus simplesmente se afastará. Meu Deus está falando aqui, irmãos. E eu me pergunto se Deus já não tem feito isso. Irmão Joel, eu me pergunto se ao dobrar o meu joelho, Deus está ouvindo a minha oração. Irmão Mateus, eu me pergunto se Deus está ouvindo a nossa oração. Deus é amor, e onde tem ódio, o amor não habita. Se ainda tem ódio no coração, como é que Deus vai habitar ali? E eu me pergunto, se Deus já não fez isto, já não tem se afastado. Veja, isto é tudo, é um fato, e você pode ver isso no nosso meio. O que temos que fazer? Temos que voltar ao ponto de partida. Temos que começar de novo. Temos que começar certo. Há somente uma coisa a fazer, e isto é voltar. Você que pegou a estrada errada, faça o retorno e volte. Volte e veja onde você começou. Geralmente o homem, quando é nascido do reino de Deus, sua face está direcionada para o Calvário. Agora, se ele for um pouquinho emocional, cairá no fanatismo. Se tiver um pouco de astúcia em sua instrução, ficará tão engomado que se assentará desse lado. Isso mesmo. E não respeitará mais ninguém. Mas a verdadeira igreja do Deus vivo vai bem no centro da estrada, pregando um evangelho sólido e sadio, chamando de ambos os lados. Não importa quem seja quem, a noiva clama por misericórdia. Agora quero entrar no livro de Êxodo, do qual nós lemos. Quem poderia? Eu vou achar aqui. Eu quero que você preste muita atenção, irmão. É uma escola hoje. Posso continuar, irmãos? Deus está discernindo o teu espírito? Glória a Deus. Eu ontem disse para minha esposa, eu estava com um pouco de complexo de perder tempo em buscar a Escritura. Mas, irmão, o que nos alimenta é a palavra. Se nós não, quando você medita na palavra, você não perde tempo. Você perde tempo quando você não medita na palavra. 21, né? Se porém, verso 5, esse escravo expressamente disser, eu amo a meu Senhor, e a minha mulher, e a meus filhos,
e não quero sair fora. Então o seu senhor o levará perante os juízes, e o fará chegar à porta ou ao batente, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, então ele o servirá para sempre. Parágrafo 58. Notem, esse homem, me perdoem, irmãos, mas ele está repreendido, em nome de Jesus. Esse homem não estava com medo. Ele trabalhou sobre um capataz, falando desse escravo. E então, quando chegava o ano final do jubileu, quando o sacerdote soava as trombetas, não importava o que ele estivesse fazendo. Se estivesse no campo, capinando, e o som do jubileu chegasse, então ele podia largar aquela enxada e dizer ao chefe dos escravos: você não tem mais jurisdição sobre mim. Vou para casa para minha esposa e meus bebês, eu sou livre. Amém? Como ele fez isto? Porque ele ouviu a trombeta, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele sabia que tão certo quanto o som do jubileu veio, que ele era um homem livre. E Cristo Jesus veio à terra para trazer um jubileu à raça humana, para que através da pregação do Evangelho, ouvindo pela fé, pudesse libertar todo escravo do pecado. Amém? Agora você diz: sou livre, aleluia, e você ainda fica com raiva? Você diz que é livre e ainda assim odeia seu vizinho? Não conversa com o outro? E você é livre? Parágrafo 59. Irmão, eu estou persuadido a dizer que você precisa de mais um gole. Que eu preciso de mais um gole. Você diz, eu pertenço à igreja. Isto não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A menos que você seja nascido de novo. E quando você é nascido de novo, o mesmo Espírito que estava no Senhor Jesus Cristo vem a você, e você vive a vida do Senhor Jesus Cristo. Observem, quando o jubileu soava, o homem podia largar a enxada e ir para casa se quisesse. Mas se ele não quisesse, agora, o que acontecia? Então eles deviam levá-lo aos juízes, e os juízes o levavam ao umbral da porta, eles esticavam sua orelha e colocavam contra o batente da porta e furavam com uma sovela. E daquela hora em diante, nunca mais. Era um sinal de que ele nunca mais poderia ouvir aquele jubileu. Isso estava terminado para ele. Estamos falando do selo do anticristo. Não importava quantos jubileus ele passasse, quantas pregações ele ouvisse. Estão captando, né, irmãos? Quantos sermões ele ouvisse, não importava. Ele não seria capaz de fazer isso novamente. Ele não seria capaz de obedecer ou crer novamente. Porque ele estava marcado, porque ele rejeitou. Diz o profeta: ufa, isto não é leite desnatado.
rejeitou a verdade. E por rejeitar a verdade, ele estava condenado para sempre fora do reino de Deus. Meu Deus. Ele estava fora do jubileu, de voltar ao companheirismo novamente. Você diz, irmão Branham, será que nós podemos estar assim? Você quer saber a resposta, irmão? O irmão Branham diz assim, absolutamente. Então, se o verdadeiro evangelho é apresentado às pessoas e elas viram a cabeça e o rejeitam, então Satanás as leva ao batente da porta. Isto não é para os denominacional, irmãos. Isto é para a noiva. Essa mensagem é para a noiva, não é leite de Natal. Então, quando você rejeita a pregação do evangelho, rejeita em obedecer aquilo que está sendo pregado, então Satanás as leva ao batente da porta. Elas estão desejando servir aos seus credos, aos seus pecados e aos seus desejos e assim por diante. Então eles esticam sua orelha e furam ali e nunca mais serão capazes de compreender a verdade. Meu Deus. Uma vez uma mulher estava numa lojinha e ela estava com uma bebezinha que estava com o olhar parado. Vocês já ouviram isso? E aquela mãe pegava um brinquedo e fazia assim na frente da filha, e chacoalhava, e a filha ficava assim, não se movia. E aquela mãe começou a ficar histérica, começou a ficar nervosa. Não é histérica, começou a ficar nervosa, braba. Por causa da situação, porque tudo que ela fazia, a criança não conseguia prestar atenção. E assim está nós. Os pregadores estão chacoalhando. Estamos pregando, irmão, tudo que há em nosso coração. E a noiva de Cristo, que deveria compreender o que é este evangelho, o que é essa mensagem, está assim, parada no tempo. Estamos parados, irmãos. Nós ouvimos tanto sobre amor, ouvimos tanto sobre perdão, ouvimos tanto sobre companheirismo, mas estamos estagnados. Estamos parados, não conseguimos reagir. E a mensagem vem e chacoalha, e faz o barulho, traz a manifestação, traz o poder, traz a palavra, e as pessoas estão assim. O pregador passou do horário hoje. Você viu isso? O profeta fala que é só 45 minutos. Mas quando Deus quer falar, Ele fica a noite inteira até um homem cair do terraço. Até um homem dormir e cair do terraço. Eu me pergunto se muitas vezes nós não temos deixado o diabo levar nós até o umbral e ter marcado as nossas orelhas. Eu me pergunto se Timóteo 4 não tem razão, que nos últimos dias haveria, que teríamos comichões nos ouvidos. Não estou distratando vocês, eu estou pregando a palavra de Deus. Porque o conselho que Paulo deu a Timóteo, ele disse, pregue a tempo e a fora de tempo.
Eu me pergunto se nós queremos ouvir só prosperidade. Eu não me pergunto se nós queremos ouvir só autoajuda, irmão Mateus. Eu quero ouvir isso aí, mas eu quero saber se é isso que Deus quer falar para mim. Porque o que Deus quer falar não é o que queremos, é o que precisamos ouvir. Teriam comichões nos ouvidos e amontariam para si mestres e doutores, querendo os ouvir conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscência é desejo. Pastor, não pregue sobre isso. Pastor, não pregue sobre aquilo, porque fulano vai sair da igreja. Que saia, mas a palavra tem que continuar. E eu tenho uma coisa para dizer: o eleito come a palavra, o eleito aceita a palavra, o eleito adquire a palavra. Aleluia! O profeta fala que o diabo está ensurdecendo as pessoas, está deixando as pessoas surdas, porque elas não conseguem mais reagir, porque elas não ouvem mais. Elas não estão ouvindo mais. Vocês não estão ouvindo mais. E as pessoas estão indo de leste a oeste, de norte a sul, famintas pela palavra. E não conseguem encontrá-la. Então começam essas doutrinas de demônio a cauterizar a mente das pessoas. Quem sabe o que é cauterizar aí? É um calo que você faz na carne, no couro, de tanto você trabalhar, de tanto você fazer a mesma coisa, cria um calo na mão. E chega um tempo que aquilo cauteriza, que você pode trabalhar o dia inteiro e nunca mais vai te machucar, você nunca mais vai sentir aquilo. E essas doutrinas de demônios, essas prosperidades, isso está cauterizando a mente das pessoas. E quando a palavra vem, bate, fala, as pessoas não sentem, porque a mente está cauterizada. E elas acham que o evangelho é só dinheiro, acham que o evangelho é só prosperidade. O evangelho é restauração. Restaurar o altar, restaurar a família, restaurar a vida, o lar, restaurar tudo. Oh, elas vão à igreja pentecostal e elas vão dizer: não, aqui não. E elas vão à batista, e um tem isto, e um tem aquilo, e eles são todos diferentes. Elas voltam aos pentecostais, são todos diferentes. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não vai estar na igreja, vai estar na palavra. Junte-se à palavra. Oh, que coisa! A maneira das pessoas. Não pode mais descer à rua e dizer que são cristãos. Todos eles descem à rua e agem da mesma maneira. E o tempo todo
por aí contando todo tipo de piada e tudo mais. Oh, quando Deus disse que você dará conta de cada palavra ociosa que sair da sua boca, está na hora de começarmos de novo. Está na hora de nós restaurar o nosso altar. Está na hora de nós derrubar essas cercas. Está na hora de nós derrubar essas divisões. Está na hora de nós realmente ativar, se é que tem alguma coisa aqui dentro, nós temos que tirar para fora. Você olha para esses jovens, você não consegue distinguir se são cristãos ou não. O modo de falar é igual ao do mundo. O modo de agir é igual ao do mundo. Eu estou pensando uma coisa aqui, e eu estou pensando em que Satanás está tentando fazer. O que Satanás está tentando fazer? Personificar o cristianismo. Mas ao invés disso, será que não é nós querendo imitar o mundanismo? Será que não é nós que estamos querendo imitar o que o mundo tem? Eu não consigo distinguir o jovem. Andam com essas roupas de ripirope e se chamam de cristão. Esses moletom largão, essas calças largonas. Eu já vi jovem da mensagem e sai por aí de braço aberto e professa ser cristão. Não tem cristianismo ali não, irmão. Vai por mim, não tem. Cristianismo é a vida de Cristo. Eu penso, se Deus estivesse aqui na nossa era, dentro dessa igreja hoje. Oh, quando Deus diz que você dará conta de cada palavra ociosa que você disser. O que aconteceu? Por que, irmão? Por que, irmã? Por que você está deixando o diabo entrar e colocar isso em seus olhos? Por que você está deixando o diabo te pegar pela mão e começar a colocar isso em sua pele? Ele está te levando para o umbral. Ele está levando uma sovela em sua mão. Ele vai te marcar. Ele não vai dar um noticiário e fazer um grande movimento, não. Ele vai vir aos pouquinhos. É com aquela velha, o sermão dele não faz mal, não tem importância. E esse não faz mal, não tem importância, leva muita gente para o inferno. E ele vem, pega a pessoa pela mão e faz o que Satanás pregou lá no jardim do Éden. Deus é misericordioso, Deus não vai te matar. Tu só vai ser como Deus, conhecendo bem o mal. Eu posso fazer isso, Deus é misericordioso, Deus vai me perdoar. Quando você faz com esse pensamento, tu está perdido, tu caiu da graça. Temos tempo para todas as coisas e nem um tempo para reuniões de oração. – 92. Os lares estão destruídos. E as moças e os rapazes estão andando por aí, se divertindo em baladas, em bailes, e tudo que é tipo de jantinhas sociais. E eles estão por toda a cidade, por todo o país. Oh! E os pais e as mães estão indiferentes. No entanto, dizem que são cristãos. O que precisamos nesta manhã é de um altar no lar de novo.
um lugar onde onde a Bíblia seja lida, e lida aos seus filhos, seja ensinada a palavra de Deus. Sim, Senhor. Oh, correm de um lado a outro na plataforma em pequenos vestidos que parecem tão apertados que a pele fica exposta. Correndo de um lado a outro, não estou dizendo isto como brincadeira, eu não costumo brincar neste lugar, esta é a verdade do Evangelho, e isto é assim, diz o Senhor. Correm de um lado do outro nas plataformas assim, dançando no Espírito e falando em língua, e usando brincos e pintura em todo o rosto, com o cabelo todo trabalhado e cortado e assim, e depois elas vêm confessar, dizendo que são cristãs. Volte ao altar, e Deus te fará lavar o rosto e se endireitar. Agora vocês pregadores, e vocês homens da mesma forma, isso mesmo, esta é a verdade. O que precisamos hoje é de uma boa e rígida pregação do Evangelho à moda antiga. Temos o suficiente de um velho leite desnatado, a tal ponto que o que precisamos mesmo é voltar à velha rua Azusa. Voltar ao princípio, voltar ao Pentecostes, isto é certo. Aí o profeta vem e diz: Deus tenha misericórdia. Oh, você sabe por que não tenho a glória na igreja? Vocês sabem por que não temos a glória na igreja? Porque nós entramos em outra coisa. Porque nós entramos na moda. Nós não fomos buscar o pecado, mas o pecado veio aqui. O pecado entrou. Estamos envergonhados do Evangelho. Estamos envergonhados de sermos cristãos. Mas eu quero dizer para você como um profeta, eu não me envergonho do Senhor. Não é nada que você faça de você, não é nada que faça de você um fanático, é algo que te faz sadio e verdadeiro, é o verdadeiro Evangelho. Parem de agir, irmãos, como o mundo. Oh, o mundo todo olhará e dirá: que coisa, eu sou tão somente, ou melhor, o mundo, as pessoas a ponto delas terem sede de você. Você tem que viver uma vida de cristianismo, de cristão, a ponto de elas terem sede de você, sede de ter aquela vida que você tem. O mundo todo olhará e dirá: que coisa, se eu tão somente pudesse agir como aquela mulher. Mas deixe-me contar um testemunho, não como um sinal de crítica, nem como um sinal de negativismo, mas estava conversando com uma irmã uma certa vez, e ela estava me contando que ela conversou com uma católica fiel, ortodoxa, e ela disse: sabe, irmão, eu estava conversando com aquela mulher na esperança de ganhar ela para Jesus, e ela disse assim para mim: sabe, eu olho para vocês religiosos, eu olho para vocês que se professam crente, eu não vejo nada diferente, eu vejo que vocês agem da mesma maneira que nós católicos agimos. Então o que custa eu sair da minha igreja, onde eu aprendi desde criança, e viver a mesma vida? Eu estou bem aqui. Isso mostra que não tem diferença. Isso mostra que aquela a qual ela pegou a referência não tinha cristianismo, não tinha Deus. E eu vou encerrar.
anos atrás, quando a trombeta estava começando a soar, vocês mulheres usavam cabelos longos e se vestiam como damas. Mas vocês mulheres pentecostais estão ficando tão podres quanto o restante delas. Isto é certo. Cortando o cabelo, usando todo tipo de joias, correntes, brincos, colares em seus pescoços, sendo amarrado pelo espírito paganismo. E a Bíblia diz que qualquer mulher que corta seu cabelo, seu marido tem o direito de se divorciar dela e deixá-la. 1 Coríntios capítulo 11. Veja se isso não é correto. Ela até mesmo desonra seu marido. Por que vocês mulheres querem usar essas roupas apertadas? Eu vou dizer uma coisa. É porque você tem um espírito de prostituição na tua alma. Você recebeu o espírito no espírito, recebeu o espírito no corpo, mas tem um demônio de prostituição na alma. Oh meu Deus. E vocês mesmas estão agindo dessa maneira. Por qual razão vocês querem usar essas roupas como essas? Não importa quanta religião se supõe que tenham, ou quanto você professa ser cristã, isso mostra o que está saindo do seu coração. Meu Deus, isto mostra exatamente do que você é feita, do que você é feito. Por quê? Você endureceu seu ouvido para o verdadeiro evangelho da libertação. A trombeta tocou há 30 anos, há 35 anos nessa cidade aqui, irmão. E quando ela tocou, nós corremos para a libertação. O que está fazendo nós voltarmos àquela velha vida de escravo? Os frutos da sua vida provam o que você é. E vocês, homens, enquanto vocês a deixam fazer isso, vocês mostram, você mostra quem é seu Deus. E o Deus dessa era é a mulher. E mostra o que vocês têm feito. Este é o evangelho, esta é a palavra. Agora, quem recebeu a marca da besta? Tão parecidos que enganaria até os próprios eleitos, se possível. Vocês não podem ver, amigos, que as macieiras dão maçãs, as pereiras dão peras. Por qual razão uma mulher que se põe ser uma filha de Deus quer se vestir desta maneira? Mostra que tipo de árvore você é. Você diz bem, eles não fazem blusas e roupas, irmão Brana. Não fazem. Vocês ainda têm máquinas de costura. Vocês têm. É porque isso em seu coração está tentando segurá-lo com uma crosta religiosa. E você será marcada com a marca da besta. Porque ele está escondido na religião. Ele está escondido aqui nessa igreja. Você tem dado ouvidos ao diabo, isto é certo. E talvez seu pastor seja culpado por não lhe dizer a verdade. É isso mesmo. Vocês são um povo peculiar, um povo separado, um povo santo, um sacerdócio real. Vocês têm que ser diferente do mundo. Vocês não têm que agir como eles. Não se vestem como eles, não falam como eles. Vocês têm um chamado. Vocês têm um chamado. Vocês foram separados. Agora vocês compreendem o que eu quero dizer? Se você recusar isto, então você sairá dizendo: esse pregador estava explodindo. Estou? É a Escritura. Então é a Escritura que está explodindo.
Então, se você está com a orelha tão furada, que deu ouvidos ao diabo, e você nunca mais poderá ouvir a verdade do Evangelho e andar na luz. Essa é a marca da besta. Você se recusa a ouvir a verdade, a libertação de que Cristo o libertou destas coisas? E vocês, homens, seu pobre pequeno ser sem espinhaço, vocês que deixam a mulher, sua esposa, andar por aí e fumar esses cigarros, soprar essas fumaças pelos seus narizes e usar shorts e agir assim em sua casa, eu vou te dizer, você não é homem suficiente. Você é uma imitação pobre de um filho de Deus. Não digo que minha nunca fará. Se ela alguma vez, algum dia, se ela baixar a guarda, se minha esposa baixar a guarda, que o profeta está falando, e o diabo se apoderar dela, ela o fará, mas esse é o dia quando ela não será mais a senhora Brana. Isto é certo, essa é a verdade. Homens, posicione-se com Deus. Deus não coloca osso de peito de ave nos homens, Ele coloca espinha dorsal nos homens. Ossos do Evangelho que se posicionarão pela verdade. Oh, que coisa, que tempo horrível estamos vivendo, igreja. Olhe ao redor e veja o pecado. Veja, sim, você não pode ir a uma reunião de oração porque está calor demais. Você não vai mais às orações de oração porque está frio demais. Bem, afinal o pregador prega por muito tempo, mas você pode permanecer vendo aquela velha televisão diabólica, dia e noite, e você não reclama. Você verá, bem, metade das nossas criancinhas, quando vocês, mães, deveriam lhes ensinar sobre Cristo, não depender só do professor da escola dominical, 15 minutos uma vez por semana. Cada criança no país pode dizer quem é David Crockett, seja lá o que é isso, mas cada criança nossa sabe dizer quem foi o Homem-Aranha, quem foi o Hulk, quem foi o Homem de Ferro. Todos eles podem dizer o que é isso. Eles podem dizer de onde veio e qual é a idade que ele tinha quando matou o seu urso. Esse homem, o qual o profeta falou, era um caçador e um político. Eles podem dizer tudo sobre este homem, mas há uma única coisa, há uma única vez em 100 que eu possa lhe dizer como Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. Eles não saberão dizer isto. E se em menos de 24 meses, sim, em menos de 12 meses, toda a nação soube acerca de David, porque não podem os cristãos estar ardendo por Deus, como Hollywood está por essa tolice, e fazê-los saber quem é Jesus Cristo. Por quê? Sabe por quê? Eles selaram os seus ouvidos. Eu vou à igreja, sou tão bom quanto vocês. Essa é a atitude. Judas era assim, os fariseus eram do mesmo jeito. Isto está certo? Isso é verdade? Cisternas rotas. Você diz, e quanto ao Papa e coisas tais? Todas estas coisas se alinham. Quando você rejeita o Evangelho, sua alma se torna um sepulcro aberto para o diabo, e todas estas coisas finalmente acabam com você. E não apenas o Vaticano Católico está incluído ali, mas a Igreja Protestante também está. Apocalipse capítulo 17 diz que a Igreja Católica era uma prostituta, e as protestantes eram meretrizes.
Mas o povo de Deus, que são vocês, que somos nós, estamos sendo chamados para fora. Apocalipse 18, verso 4: sai dela, povo meu, não seja participante dos seus pecados. Disse essa última mensagem de advertência do anjo: não sejam participantes dos seus pecados. Saiam, separam-se, sejam diferentes, não apenas do ponto de vista lógico, não porque você pensa que seja certo fazê-lo, mas ore até que essa coisa esteja em seu coração. Vamos nos pôr de pé, irmão. Muita coisa foi falado aqui, muita verdade foi falado aqui, e Deus tem falado aos nossos corações. É cansativo, mas ou nós seremos selados para o lado de dentro, ou para o lado de fora. Feche seus olhos, incline suas frontes. Chega, irmãos. Não, chega, não queremos mais viver como esse mundo aí. Chega de ser esses crentes fronteiriços. Chega de dizer que um culto por mês está bom. Olha só esses bancos vazios, irmãos. Olha só o esfriamento. Olha só o desinteresse. Olha só o que as pessoas têm no coração. Um churrasco, um almoço é mais importante do que o culto da escola dominical. Olha que espírito está te carregando para o umbral da porta para selar o teu ouvido. O acomodo da cama, o sono fala mais alto. Os programas das televisões falam mais alto. Aquelas horas sentadas no sofá assistindo aquelas porcarias de novela fala mais alto. Satanás está selando os vossos ouvidos, prestem atenção nessa voz. É hora de nós começarmos a tirar as pedras no nosso altar e reconstruir de novo. Tirar o acomodismo de nossas casas. Eu sei que aqui tem pessoas que há muitos meses não oram mais. Deitam na cama, nem sequer agradecem a Deus pelo dia. Dormem até tarde. Provérbios diz: quem se dá ao sono está sujeito à pobreza, a pobreza de espírito. Mulheres donas de casa não se vê mais lendo mensagem para os seus filhos. Se você não plantar isso agora, pense comigo, o que será a próxima geração? O que serão os teus filhos? O que serão os meus filhos? Se esse evangelho não for plantado em seus corações. Mas largamos nas Netflix, largamos eles lá naqueles entretenimentos, e o diabo aos poucos está deixando eles surdos. E quando a palavra vem, quando a verdade vem, eles não conseguem mais ouvir. Olhe, eles estão sendo levados pelo diabo ao umbral da porta. Eu falei dos seus filhos, mas e agora? E você e eu? E você e eu, meus irmãos?
que gastamos 2, 3, 4 horas nesses TikTok, nesses Play Store, seja lá o que for. E quando dobramos os nossos joelhos para falar com Deus, o sono chega, nós nem sabemos mais orar. Você nem sabe mais o que orar. Você só sabe recitar uma palavra: Senhor, me ajuda. Deus está cansado de ouvir isso. Senhor, me ajuda. Deus quer te ajudar, Deus quer me ajudar. Mas é eu e você que temos que deixar para trás. Você, dona de casa, que só sabe brigar com o marido, só sabe discutir, mas nunca orou por ele. Só sabe desrespeitar, mas nunca dobrou para orar por ele. E você, homem, que não respeita a sua mulher, ou nós construímos um altar novamente e começamos de novo, ou vamos ser surdos para a verdade do Senhor. Ouça o que Deus falou nessa manhã. Ouçam isso, igreja, porque a marca da besta já está aí. O espírito de apostasia já está aí. Não permita Satanás te deixar surdo. Tudo entregamos em tuas mãos, Senhor. Queremos começar de novo, Senhor, e que esta ceia nesta noite seja diferente, que não seja só um costume mensal, mas que seja realmente um sentimento, que haja em nós aquele sentimento de participar do teu corpo, do teu sangue, que não seja só mais uma ceia, mas seja a ceia do Senhor. Oh Deus, eu juntamente com a tua igreja me coloco diante de ti, Senhor. Eu quero começar de novo, começar certo, Senhor. Como Elias diante daqueles 400 profetas, restaurou o altar para o fogo do Espírito descer. Eu quero restaurar o altar, Senhor, para o fogo do Espírito Santo descer. E assim eu oro por esta igreja, Senhor, todos eles, e aqueles que ficaram em casa, que eles tenham desejo de estar aqui, Senhor. Encoraja-os, anima-os, e que eles possam ver que o dia em que estamos vivendo não é tempo de brincar mais. Ajuda-nos a restaurar o nosso altar. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos, Senhor, conceda da tua graça, da tua misericórdia, e que sejamos bons cristãos, bons filhos, não apenas na palavra, mas em testemunho, em caráter. Tudo, Senhor, para te agradar, para te louvar, para te engrandecer. No nome de Jesus Cristo.